Hello, Star! Eu sou a Ana, criadora da Estrela Torta, astróloga também, e hoje eu tô aqui para ensinar vocês a olhar, né, a Lua em trânsito, né, no nosso mapa natal, e como a gente consegue ter uma noção, né, da temperatura emocional dos nossos dias, também pensar no mês, né, a gente conseguir entender que naquele momento astrológico do mês a gente pode estar mais sensibilizado, enfim. Esse é um padrão, né, que a gente pode observar ao longo do trânsito da Lua, tá? E assim, só para contextualizar, né, a Lua em trânsito, ela vai trazer, assim, uma atmosfera emocional, né, no nosso entorno, assim, a Lua, ela nos vincula à vida, ela revela, né, em trânsito aqui, né, que o trânsito dela dura 2,5 dias em cada signo, tá? E isso aqui conta para nós, né, como que a gente vai estar, né, assim, tonalizado da Lua, né, da energia zodiacal que ela está transitando. Então, a cada 2 dias e meio, tá? A Lua vai transitar por um signo, né? A gente tem 12 signos, então ela faz essa volta, né, por cerca de 29 dias. E ela vai, então, nos sensibilizando. É muito interessante, porque às vezes a gente tá. Vou dar um exemplo, né? A gente teve agora, estou gravando esse áudio, essa aula, né? Logo após a lua cheia em Escorpião, que a gente teve ali no final de semana. E ali, naquele momento de lua cheia em Escorpião, todo mundo fica mais tonalizado emocionalmente com a energia de Escorpião, né? E aí chega, logo depois de Escorpião, vem Sagitário e vem digamos assim, é como se vem uma renovação da fé, da esperança, um otimismo, né? Então a gente percebe muito o trânsito da Lua, tá? Então, assim, e é muito bom saber não só, né, quando a Lua tá em determinado signo, como esse signo, em qual casa astrológica que a gente tem esse signo, tá? Porque isso faz a gente, então, entender que aquela Lua tá tonalizando, né? Ela tá tonalizando naquele signo emocionalmente, mas ela vai pegar uma casa do meu mapa, né? Aonde eu tenho aquele signo, casa que temos, olha os garranchos da estrela, que temos este signo, tá? Então essa é a ideia da gente ver aqui nessa vibes aula dos botecos das estrelas, porque assim, não é pra ser, nossa, uma aula, né, não é um PhD aqui, né, não é um doutorado, mas a gente vai ter essa conversa para vocês observarem esse trânsito, né, e entenderem como que ele atua, né, como essa lua transitante nos signos vai atuar no nosso mapa e como a gente vai perceber essa lua transitando, tá? E assim, o trânsito da lua, a gente percebe muito ele, tá? Ele é assim, vamos dizer que ele é o trânsito mais importante do dia, tá? Porque ele vai assim, a lua, né, ela é muito a gente é muito reativo, tá? Ao trânsito da Lua, tá? Então a gente tende a reagir com a Lua, né? Então, assim, a Lua tá em Áries. Naquele dia todo mundo fica meio fogueteado, meio assim, mais inflamável, né? Tem uma energia disponível, ariana, emocional. E a Lua, né? A Lua, ela vai falar sobre os padrões assim, onde ela está tonalizando naquele signo, a gente vai estar mais reativo àquela energia. Então, eu fico mais reativa à energia ariana, tá? Então, isso se torna, vamos dizer, a gente tem vários aspectos acontecendo num dia, um planeta
pessoal, né? Às vezes Marte também é bastante determinante, Vênus, quanto mais próximo ao planeta, mais a gente percebe ele no nosso cotidiano, mas a Lua é assim a rainha, assim, a gente vai sentir muito o trânsito da Lua, tá? Aqui tem uma frase que eu coloquei ali na agenda, que a Lua é um dos aspectos mais indomáveis, afinal, ela é totalmente instintual e pode revelar padrões reativos armazenados nos signos, tá? E que sentiremos por via das emoções. Com ela oscilamos, mudamos a temperatura do nosso humor. Realmente, assim, a Lua, ela faz essa temperatura do humor, né? De como a gente se sente, tá? E realmente, assim, a gente vai, né, ao longo do trânsito da Lua por todos os signos, tá? Vai começar com Áries e vai indo, né, por todos os 12 signos do zodíaco. A gente vai perceber o que tem de padrão reativo naquela energia zodiacal onde a Lua está. E a gente pode perceber também como no nosso mapa natal a gente reage, tá? Com aquela energia zodiacal, tá? Então, assim, é como se a Lua ela vai sensibilizar aquela área do mapa, né? Onde ela está transitando. Aqui eu coloquei, né? Um glossário, isso vocês têm lá na agenda também, quem tem agenda. Uma descrição, né, do que é a Lua transitando em cada signo, né? Lua em Áries, Lua em Touro, Lua em Gêmeos, né? Como que a gente vai perceber de uma forma aqui bem genérica, né? Como que a gente né, vai sentir aquela Lua? Só que não é só isso que determina, né? Como eu falei, o que vai ser muito importante do trânsito da Lua é olhar para o nosso mapa e ver onde eu tenho então aquele signo. Então hoje a Lua está em Sagitário. Aqui eu coloquei uma estrutura de mapa para vocês verem. A gente tem então as casas astrológicas, né? Eu vou colocar aqui, vamos supor que eu tenho na casa 1 o signo de Gêmeos, tá? Então, quando a Lua em trânsito no céu tá no signo de Gêmeos, essa informação vocês têm na agenda aqui, ó. Deixa eu pular aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem isso já é uma data lá de março, né? Tem o trânsito da Lua sinalizado. Isso tem em aplicativos também, mas a agenda, vocês estão olhando para ela todos os dias. Aí vai ter, né, que então, determinado horário, ali às 5h08, a Lua vai ingressar no signo de Gêmeos. Então, naquela segunda-feira ali, né, até na terça-feira, vamos dizer assim, que é 2 dias e meio, né? Ali tem que calcular as horas, mas eu vou estar sentindo a minha casa 1, praticamente, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? Então, eu vou estar sentindo a energia da casa 1, né? Os assuntos, na verdade, da casa 1, né? Então, aqui voltando uma cópia aqui para vocês, né? A casa 1 é o quê? Ela tem uma relação com identidade, com o corpo, o nosso corpo físico, com esse ambiente que nos circunda, né? Que está em volta da gente. Ela tem uma relação com limites, né? Então, assim, quando está acontecendo um trânsito de casa 1, eu vou perceber mais as minhas necessidades físicas, assim, no sentido também, né, a minha disposição, também os meus limites, né, tudo que está relacionado aos assuntos dessa fronteira, né, do meu corpo, do ambiente que eu tô, né, então, assim, é também uma lua, né, olha, é bem interessante, né, eu vou já falar aqui do finalzinho, por exemplo. Quando a gente tem, se o indivíduo tem, então, touro na casa 12, né? Seguindo aqui a energia zodiacal, ela tem gêmeos aqui, nossa, os garranchos. Se eu tenho touro ali, né? Então, ali quando tá aquele trânsito de casa 12, é um momento, olha só,
do inconsciente, do recolhimento, né? De uma, assim, a gente fica mais eremita, né? Fica com as necessidades psíquicas, emocionais, o corpo, né? Assim, porque a lua, ela é muito corporal, tá? Então é como a gente tá sentindo aquela esfera, assim, onde a gente quer, como que a gente vai querer também se nutrir naquele dia, tá? Então, assim, se o meu trânsito é lá de casa 12, né? Aquela lua tá lá determinado dia, passando na casa 12, eu vou ter uma necessidade psíquica, emocional de mais recolhimento, sabe, de mais, né, e com mais, sabe, eu não vou estar tão afoita, né, eu vou ter uma outra necessidade emocional. E aí, às vezes, você marcou uma coisa que você quer, nossa, que você tem que estar num estardalhaço, uma coisa assim. Por isso que é importante até pensar na agenda de vocês, tá? Olhando para esse trânsito no mapa, porque às vezes você não vai estar para aquilo, tá? E depois também que você observa o padrão da lua, o padrão emocional, em como você fica. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a lua está transitando na sua casa 8, tá? Eu vou mostrar aqui só uma coisa, aqui tá na agenda. Nossa, deixa eu começar, porque depois eu não vou conseguir mais nunca mais tirar esses riscos aqui. Bom, já não consigo mais. Vou dar um exemplo, tá? Olha só, aqui é o mapa desse indivíduo aqui que vos fala. Eu tenho escorpião, pega um pouquinho, ó, da casa 7, né? Pega um pouquinho de escorpião, pega uns 10 graus mais ou menos. Então, logo quando a lua ingressa em escorpião, pra mim ela ainda pega a casa 7, né? Os assuntos com outra, as parcerias, as relações, né? Tem um pouco de escorpião ali naquele mapa, nessa casa do relacionamento com o outro. Quando chega, né? Quando ela avança um pouquinho, né? Às vezes algumas horas, ela já começa a transitar na minha casa 8, tá? E isso aqui uma outra hora eu vou explicar. A luazinha, né, em trânsito com os planetas, fazendo conjunção, né, com os planetas do nosso mapa, tá? Isso num outro momento, porque senão vai ficar super longo aqui. Mas eu fico virada na giraia do rancor, das dores, né? A gente tá falando de casa 8, a gente tá falando do nosso submundo, né? Das coisas que a gente guardou ali dentro do armário, né, emocional da nossa galáxia, que é uma casa que a gente armazena, né, aquilo que a gente ainda não deu conta de enfrentar, né? Então, assim, a casa 8, tá? E vocês podem anotar esses trânsitos, eu vou dar uma sugestão aqui que eu percebo muito para mim, que são casas, que são dias, por exemplo, quando tá transitando na minha casa 12, na minha casa 8, na minha casa 4, não me chama, se precisar de mim, desprecise, porque eu não tenho força, sabe? Não tem coisa, não tem Cristo que me tire. Já sou bem profunda, aí quando chega nessa casa 4, nessa casa 8, nessa casa 12, assim, Jesus amado, sabe? Então, assim, quando tá aquela lua escorpião, claro, também tu não vai agora virar um bicho do mato que nunca mais vai aparecer nessas luas, né? Vai ficar indisponível pra vida, não é isso. Mas você percebe, tá? Que às vezes não é a lua, não é a melhor lua para você marcar uma coisa que você precise muita expansão, precise muita, né? E aí é bom vocês observarem, porque para mim tende a calhar que ainda é uma casa 8 e duplica a intensidade da emocional, porque um caça passou aqui. Nossa, tem uns caça passando. Que susto. Duplica
Nossa, do Neida, né? Um caça passando aqui no meio do áudio. Mas não vou parar de gravação, eu vou perder o fio da meada. Então, assim, tem uma. Duplica aquela intensidade de escorpião, né? Casa 8 mais escorpião, né? Soma o negócio. E aí, vocês podem observar, né? Vocês podem. Quem tem até o guia das stars, e quem não tem, se quiser, tá? Pode me pedir esse PDF aqui para eu disponibilizar essa imagem, essa colinha aqui para vocês, se vocês quiserem imprimir, tá? Podem pedir aí nos comentários, porque aí vocês podem colocar, né? Ah, é que eu tenho Áries, né? Então, né, só para vocês entenderem, casa 1 aqui perfurando a energia de Áries. Quem tem o guia das stars também às vezes precisa se adaptar com os símbolos, né? Não conhece muito bem. E tem aqui, ó, tem na... Ah, é que eu não botei hoje dos signos, mas lá no Guia das Stars, bem no início, tem o glossário, né, que é um guia rápido com os assuntos da casa, os planetas e também os signos um glossário mesmo, né, para vocês de consulta. Então, né, vocês vão entender assim, a casa 2, ó, pega um pouquinho, a casa 1 ainda pega um pouquinho de touro, mas praticamente quase toda a casa 2 é a energia de touro, né? Então, assim, quando tá transitando a lua, tá tonalizando a casa do nativo, a casa 2, ela pode vir a lidar ou pode perceber, né, questões emocionais a respeito do seu dinheiro, do seu valor, né, das coisas que ela concentra como valor, tá? Então, assim, assuntos de casa 2. Quando tá casa 3, né, aquele nativo, então, vamos supor, aqui para mim, né, casa 3, a lua tá transitando no signo de Gêmeos, né? Eu fico mais falante, mais comunicativa, né? Então, assim, a gente lida mais, a gente fica mais social, né? Porque também é a primeira casa social, né? Eu vou botando aqui. Então, assim, a primeira casa social, a gente fica mais disponível mercurialmente falando, né? Mais disposto a conexões, a conversas. Então, assim, é uma lua. Quando pega a casa 3, se vocês gostam, vocês têm que observar, o que vocês têm que observar é a lua transitando todos os dias e começar a olhar para o mapa natal de vocês. Ah, então eu tenho em tal casa. Ou, um exemplo, às vezes vocês estão num dia que vocês, nossa, tão ruim, não tão legal, tá? Vamos supor. Aí você vai lá ver, fala, não, mas o que tem, né, nesse céu de meu Deus? Aí você vê que era um dia que a lua estava transitando na sua casa 12, tá? Por exemplo, a casa 12 é uma casa do útero da nossa gestação, né? Então ali tem muitos padrões que a gente bebeu, né? Da nossa mãe, padrões totalmente inconscientes, eles não são verbais, né? Tudo que tá na casa 12 é não verbal, é aquilo que a gente não sabe nem nomear, é aquilo que fica pairando assim e traz sabe, é uma coisa muito para além da compreensão, né? Então aí vocês observem, nossa, então, talvez, então pode ser que seja isso e comecem a mapear isso, né? Vocês podem até anotar na agenda aqui, né? Na própria agenda de vocês, às vezes fazer uma anotação, nossa, me senti a última estrela, a última estrela da galáxia, naquele dia, e aquele dia a lua tava em Câncer, pegando minha casa 4, e aí você pode puxar o Frankenstein, porque você pode pensar o que é o assunto da casa 4, e observar se todo mês, quando a lua está transitando na sua casa 4, como é que você se sente, tá? Você vai criar né? Você vai entender esses padrões, porque, gente, a lua
ela é padrão, tá? Você pode ter 90 anos, você pode ter 90 anos que quando a lua chegar na sua casa 4, você pode sentir, tá? Porque a gente está falando de sensação, né? E de coisas que estão guardadas, padrões emocionais que estão guardadas no receptáculo da lua, que é bem fundo, que é um grande baú de memórias. Vocês podem ter 90 anos, que quando chega aquela lua XYZ, desgramenta, ai gente, eu tô maltratando a lua, coitada, não, tô dizendo assim, aquela lua que você já sabe, né, minha querida, que faz você assim, né, se ficar em posição fetal, você vai estar com 90 anos em posição fetal, se a sua coluna permitir, mas assim, né, você vai sentir, tá, porque a lua, ela guarda esses padrões emocionais. E o que é importante disso tudo é que você possa mapear, você possa observar, né? E aí você, numa imagem do mês, que agora eu não tenho aqui, mas tem lá na agenda, nas primeiras páginas elas mensais, né? Tem lá os quadradinhos, tem todo mês. Vocês estão enxergando aquilo lá, né? E ali tem o trânsito da lua, né? Assim como tem nas páginas semanais também. Mas vocês já sabem, né? Olha aqui, Câncer-Leão vai pegar para mim, vai pegar um pouco da minha casa 5, né? Então, sexta, sábado vai ser a glória. Eu me sinto bem, né? Quando, né, casa 5 é uma casa que tem uma relação com criatividade, com criações, com a gente, com bem-estar, assim, né? A casa 5 é boa, assim, né? Pra mim, eu sinto ela bem, eu tenho planetas ali também que me ajudam a me sentir bem, vamos supor, Vênus, Júpiter e tal. Então, no caso ali, tá me ajudando, né? Aqueles momentos ali de trânsito de casa 5, né? Da lua. Então, deixa eu voltar aqui, né? Casa 5. Aí segue, né? Casa 6. Vocês vão observar aquela energia zodiacal, né? Que vocês têm. Vamos supor que vocês têm. Deixa eu pensar aqui. Que vocês têm Libra, né? Libra na casa 6. Então, vocês vão sentir a lua tonalizando, né, emocionalmente Libra nos assuntos de casa 6, tá? Então, assim, você percebe, né, que na sua casa 6, no seu contato, às vezes, com as suas relações de trabalho, não gosto dessa palavra, mas vamos supor, se você é uma líder, os seus subordinados, péssima essa palavra, mas assim, pessoas ali que você tem que gerir, né, no seu ambiente de trabalho, ou você presta um serviço, né? E então você sente essa necessidade libriana, emocional libriana, nos assuntos da casa 6, tá? E aí a gente segue, né? Casa 7, aquele dia, aqueles 2 dias e meio mais ou menos, você vai perceber que você vai ter, você pode até estar mais social, porque também é uma casa social, né? De contatos, né? De conexões, das suas relações, e você pode perceber que emocionalmente você pode perceber padrões reativos, né? A gente está falando de reações, a lua é totalmente reativa. Ela é aquilo que a gente percebe, sente, né? E muitas vezes, então, reage, né? Aquele primeiro padrão, assim, sabe? Que tipo assim, eu tenho um costume, né? Assim, de atuar naquela energia. E você vai observar como é que você atua, tá? E aí segue os próximos 2 dias e meio, casa 8, né? Então vai ser mais deep, é uma casa
mais cavernosa, como eu falei, é uma casa que a gente pode se conectar com assuntos mais dolorosos, dependendo aí de como é a sua casa 8. É, assim, é muito interessante, observem isso, tá? Porque a gente não foge. Se você não tá totalmente chapada de remédio e tá sentindo minimamente a vida, você vai perceber a lua, tá? Você vai sentir esse trânsito da lua. Se você ainda tá viva, minha estrela, você vai perceber essa flutuação emocional da lua, né? Principalmente, gente, é uma coisa meio assim, né? Mas as mulheres que não tomam anticoncepcional, né? Elas percebem mais esse trânsito da lua, tá? As mulheres que tomam anticoncepcional, elas podem sentir menos, tá? Porque elas estão de alguma forma mais desconectadas dos seus líquidos, tá? Das suas águas, né? Lembrando que dentro aí da minha, né? Eu não sou uma profissional disso, mas a menstruação que as mulheres têm quando elas estão tomando anticoncepcional, ela não é uma menstruação, ela é tipo uma hemorragia, um negócio assim, que é provocado pelo remédio, mas não é de fato a menstruação, tá? É um efeito placebo, vamos dizer assim. Então, assim, vocês rola como se fosse assim uma interrupção dessas águas, do movimento dessas águas no seu corpo, tá? E logo a gente pode entender e simbolizar que a pessoa pode estar mais distante também das próprias emoções, por isso que ela fica mais linear, né? Essa mulher, ela fica mais linear, né? Eles tiram a lua dessa mulher, vamos dizer assim, para ela ficar mais solar, para ela ficar mais assertiva, para ela não sentir, para ela ser mais produtiva, tá? Então, né, uma coisa que nem sabia que ia falar mais, né, falando. Casa 9, né, então é uma casa, os assuntos dessa casa, eles estão ligados à visão de mundo, a gente ampliar, sabe, as coisas que a gente acredita, né, tem uma relação com os nossos valores, também tem com as instituições, com as leis. Então a gente fica mais, vamos dizer assim, pode ficar mais sensível a esses assuntos. Pode ser, dependendo aí do signo que você tem ali, às vezes já é uma casa que são dias que a gente fica mais aventureiro, fica mais entusiasmado, né? Assim, a casa 9, ela é depois da casa 8, que é uma casa bem cavernosa, ela é uma casa de expansão, né? Então, assim, as coisas ficam. Aquilo que estava parecendo muito estreito naquele dia, naqueles 2 dias antes ali de casa 8, que a lua estava transitando aqui. Quando chega a casa 9, parece que vem uma luz no fim do túnel das esperanças, né? Daqui a pouco salta um arco-íris, assim, né? Depois de toda aquela intensidade, aquele túnel que não parecia ter fim, né? Aquele buraco da galáxia que a gente se enfiou ali na casa 8. Vem, então, a lua tonaliza a casa 9, a gente parece que tem uma esperança de novo na vida. Tô brincando. Né? E aí, segue, tá? Casa 10 é uma casa é a casa mais alta do mapa. Você pode observar, esse signo é bem importante, então onde você tem esse signo, qual é o signo que você tem ali. A lua, nesses dias que ela vai estar transitando nesse signo, ela vai trazer uma sensibilidade maior aos assuntos da casa 10, ao trabalho, né? Então, assim, ela vai lembrar as suas necessidades emocionais de cada casa. Casa 11, e aí chega de novo casa 12, né? A gente vai por mais um momento ali de introspecção, eremita, né? A gente não quer participar muito da vida, né?
Só que às vezes a gente precisa, né? Vai ter que estar trabalhando, vai ter que estar batendo os crachá, e vida que segue. Mas às vezes é importante, então, você observar, nossa, hoje vou preparada. Porque, né, a lua vai estar ali transitando minha casa 12, né? Eu vou estar mais sensibilizada. E é claro que isso é super importante, tá? Vocês observarem como que vocês se sentem, né? Tem gente que já sabe isso de cor e salteado, já sabe, já, né? Tem uma noção ali que aquele signo daqui a pouco vai chegar, né? Por exemplo, agora chega, tá a lua Sagitário, daqui a pouco pega Capricórnio, que é a sua lua natal, vamos dizer, então tem retorno da lua. Aí fica mais sensível, né? Então, assim, mas isso aí é outra aula. Mas vocês podem comentar aqui como que vocês se sentem, tá? Se tem uma lua que bate em vocês meio esquisita, meio atravessada, se vocês já sabem qual é a casa astrológica, ou se vocês têm alguma dúvida também, tá? Então, assim, assim, usem isso aqui para olhar essa temperatura emocional ao longo de um mês, né? Do mês de vocês. Vocês podem pegar lá na agenda, na hora de planner já o mês de vocês, olhem para a lua, tá? Vamos supor, eu tenho lua em peixes, tá? Não é que eu tenho lua em peixes. Quando a lua tá transitando em peixes, eu fico igual uma estrela perdida. Parece que eu não sei mais um rumo da minha galáxia. E assim, gente, é inexplicável. Quando a lua entrou em Áries, eu já sei decidir sobre a minha vida. Mas quando a lua tá em peixes, eu fico, assim, derrubada, tipo, num sentido de muito sensibilizada, sabe? Eu fico um rolê aleatório. E eu já sei que naqueles dias não é o dia para eu, tipo assim, encher minha agenda de leitura de mapa ou coisas assim, porque eu fico mais pra lá do que pra cá, sabe? Então, é isso que é importante vocês observarem, porque às vezes aquela lua não vai te ajudar naquela missão que você precisa marcar, se você tem essa liberdade, né, marcar, né, vamos supor, vai marcar um rolê familiar, sensível, delicado, precisa ter uma conversa. Não marca nos escorpião. Não faça isso, minha estrela. Porque também tem isso, né? Vocês podem olhar a casa de vocês, mas vocês podem olhar, né? Vocês podem procurar uma lua que favoreça aquele assunto, tá? Vamos supor, preciso fazer um rolê muito expansivo, preciso tá muito corajosa, vamos dizer, sei lá, muito afirmativa. Se aquela lua, vamos supor, uma lua em Áries, né? Ela não pega lá no talo da minha galáxia, tipo casa 8, né? Que às vezes, quiçá, talvez você fique mais introspectiva. É uma boa lua para você, sabe, tá mais direta, mais, sabe, corajosa, impetuosa, né? Por exemplo, eu pra mim não poderia defender, sei lá, uma banca ou qualquer coisa assim numa lua em peixes. Imagina, eu ia olhar pros professores e dizer, esqueci tudo. Ai, meu Deus. Tô só dando um exemplo aqui pra vocês, né? De possibilidades, né? Aleatórias, totalmente. Mas usem essa lua, essa temperatura emocional do mês para favorecê-las, né? Para ajudar vocês a serem também, né? A aproveitarem esse ritmo lunar, tá? Porque a gente tem um ritmo lunar, a gente fica totalmente diferente. E aqui a gente nem tá falando de fases da lua, que isso é outro assunto. A gente está falando só que já é muito desse trânsito que nos sensibiliza, tá? Ele dá o tom, ele transmite as nossas necessidades, ele revela as nossas oscilações e a temperatura do nosso humor, certo? Então, deixem aí nos comentários, se vocês quiserem, se tiverem ideias, quiserem gastar um pouquinho dos neurônios de vocês, outras sugestões de aulas assim,
pro nosso Boteco das Estrelas, as nossas aulas aqui que não são PhD de astrologia, mas já são muitas vezes um conteúdo que vocês têm dúvida, não sabem como ver e a gente vai começar a disponibilizar aqui, então vocês podem trazer também as suas sugestões. Deixem nos comentários se tem aí alguma lua que vocês ficam meio virada na giraia, que vocês observam já que, ou enfim, comecem a observar, tá bom? É isso, beijo, beijo!